Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vamos falar sobre a obra Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política, de Norberto Bobbio, segunda edição, que foi publicado pela editora Unesp no ano de 1999. Essa obra, embora já tenha 20 anos, ela é muito atual para as discussões políticas contemporâneas, né? Tendo em vista as reações mais emotivas que se tem aí, né, no cenário político mundial. Então, Bobbio, com essa obra, ele veio tentar estabelecer diretrizes racionais para o pensamento da direita e da esquerda. Né? Então, Bobbio vai, né, lançar essa obra originalmente em 1994, mas mesmo Bobbio lançando essa edição em 1994, ele sofreu críticas contundentes, tanto da direita quanto da esquerda. Essa primeira edição precisou ser revisada pelo autor, né? E anos depois ele lançou a segunda edição, mas ele já havia sofrido críticas tanto da direita quanto da esquerda, né? Tal o seu posicionamento, né? O seu posicionamento. Então, isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai falar dessa obra. Né? Outra questão que Bobbio vai fazer, ele vai buscar elementos na história, né, para legitimar a sua ideia. A primeira questão que Bobbio vai buscar, vai levantar, é a fala do então pensador americano, japonês, mas americano, Francis Fukuyama, para quem a história havia chegado ao seu final. Então, Bobbio rebate esse argumento de Francis Fukuyama, né, dizendo que o contexto político não é bem assim, a história se move, né? E o que a gente vê hoje na história, né, é um movimento político, porque até então a economia tomava conta das relações. Né? Então, por causa do fenômeno da globalização, né, a economia se sobrepôs à política. E o que nós vemos hoje é uma relação contrária, a política retomando e reconquistando o seu espaço. Por isso que a leitura ou a releitura da obra de Norberto Bobbio se faz tão significativa. Né? Então, por quê? Bobbio vai dizer que então a política dá a volta por cima sobre a economia. Né? As discussões políticas, mesmo atravessando períodos longos de instabilidades e incertezas, continuam gerando polêmicas. Quem não quer discutir a legalização do aborto, a liberação da maconha, a liberação, do uso de armas, temas tão contundentes que assolam de forma voraz, né, os conceitos mais irracionais de direita e de esquerda? Então, esses elementos aí todos, né, justificam, né, essa releitura, a releitura dessa obra. Né? Então, para Bobbio, a diferença entre a direita e a esquerda encontra-se na palavra igualdade. Né? Aponta o autor que, para a esquerda, a igualdade é a regra e a desigualdade é a exceção. Para a direita, a desigualdade é a regra e a igualdade precisa ser justificada. A regra da esquerda é a inclusão, a da direita, a exclusão. Trata-se de forma tentadora fuga de rótulo de direita e de esquerda. É o que o autor chama de negação da díade. E é nesse contexto que entra um terceiro elemento na relação política, que é o centro. Então, determinados partidos políticos, no geral, pega elementos da esquerda e da direita, mas tem um viés mais de esquerda. Outros partidos têm um viés, de direita, mas pegam elementos da esquerda, mas são de direita. Esses partidos vão formar, então, o centro político. Então, o centro pode ser tanto de esquerda quanto de direita. É quando parte exclusiva da esquerda passa a ser também da direita e, ao mesmo tempo, parte da direita tenta ser de esquerda. Ou seja, nasce aí a centro-direita e a centro-esquerda. É claro que essa construção tem a ver com o mercado eleitoral.
e ao mesmo tempo com a fuga de uma certa rotulagem política. Mas que, de acordo com o autor, mesmo quando isso acontece, tanto a direita quanto a esquerda não saem de cena, permanecem no epicentro das discussões políticas. Mas, de uma forma geral, direita e esquerda se igualam quando estabelecem as relações de extremismos. Então, tanto o extremismo de direita quanto o de esquerda estão ligados a um processo antidemocrático. E por isso se aproximam, pois os conceitos, os extremos, se tocam. Nesse contexto, o fascismo e o comunismo representam a grande antítese entre a direita e a esquerda. Então, Bobbio vai dizer então que o extremismo, que os extremismos, o fascismo e o comunismo, representam a antítese entre a direita e a esquerda. Muito mais do que trabalhar de forma racional os conceitos da de direita e esquerda, Bobbio apresenta, quase que de maneira formal, uma obra de filosofia política. Então, essa obra de Norberto Bobbio, ela é uma obra de filosofia política e que nos dias de hoje merece ser lida ou relida, para que a gente consiga colocar um pouco de ordem nesse caos político que toma conta, das redes sociais, como um todo, a violência aí, colocada ou de forma verbal ou de forma física, mas com mais presença aí nesse universo político, Então essa obra aí merece ser relida, Então, para outros elementos outros elementos da díade, Bobbio vai trabalhar nessa obra, principalmente a questão da liberdade, como conceito fundamental para o entendimento das discussões. A liberdade para Bobbio é um status da pessoa, enquanto a igualdade indica uma relação entre um ou mais entes. Então, assim, pessoal, essa obra é uma obra importantíssima para o entendimento das questões políticas contemporâneas. E ela não pode deixar de ser lida. Então vai uma dica aí do caderno de resenhas. Leiam essa obra, para que a gente consiga colocar um pouco de ordem aí nesse caos político que temos enfrentado. Ok? Grande abraço a todos. Lembrando a todos que o Caderno de Resenhas tem um canal no YouTube. Quem gostou, se inscreva lá, dá um like. Grande abraço a todos.